Dando continuidade aqui, meus amores, à nossa aula, né? A gente vai ver agora, relembrar, né, o plano cartesiano, né? Que a gente já estudou em algum momento, no ano passado, acredito que vocês já tenham visto, né? O plano cartesiano, tá certo? Então, vamos relembrar aqui, gente, a nossa reta, né? Primeiramente, né? A gente já tá trabalhando com a reta numérica, né? Então, aqui a gente tem o sentido positivo, ó. Quem é a origem? A origem é o zero, é isso? À esquerda do zero, nós temos os valores negativos. À direita, os valores positivos, tá certo? Lembrando também, gente, que cada espacinho desse aqui representa, eu posso chamar, né? Por exemplo, a distância de menos 6, né? Até menos 3. A distância, vai contar os espaços. 1, 2, 3. Certo? Então, agora nós vamos estudar o plano cartesiano, né? Que ele é constituído por duas retas perpendiculares, né? Por duas retas que se cruzam, né? Uma é chamada de eixo das ordenadas e a outra o eixo das abscissas, né? A gente pode ver aqui. Então, o que é o plano cartesiano? Olha, é formado por dois eixos. O eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, tá? Então, eles se cruzam nesse ponto aqui, ó, formando 4 ângulos de 90 graus, bem aqui no centro. Por isso, são chamados de perpendiculares, tá bom? Aqui, o zero representa a origem. Então, no nosso plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes, certo? Ó, quadrantes são essas partes aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu cruzo as duas retas perpendiculares, eu formo esses 4 quadrantes. Ó, o eixo das abscissas é chamado de eixo X. O eixo das ordenadas é chamado de eixo Y. Quando esses dois eixos, né, as coordenadas se juntam, nós formamos o par ordenado, certo? Vocês já brincaram de batalha naval? É um jogo assim bem antigo, mas não sei se vocês conhecem, né? Que eles usam esse requisito, né, do plano cartesiano. Ó, por exemplo, nós vamos, gente, usar aqui no nosso plano cartesiano, vamos localizar as coordenadas, vamos localizar os pontos, né? Esses pontos nós chamamos de pares ordenados, né? Ó, vamos supor que o Caio mora aqui, nesse ponto, certo? O Caio mora nesse ponto e a Isadora mora nesse ponto aqui, certo? Tá, aqui é o Caio, e aqui é a Isadora, certo? Então, como é que eu faço para localizar o Caio e a Isadora? Vamos lá. Eu vou ver qual é, né, a coordenada que está no eixo X. Ó, vamos descer aqui reto, ó, 4. E no Y, 4 também. Ó, qual é o ponto que o Caio mora? Você vai organizar aqui o par ordenado. Primeiro o valor de X, ó, que é 4. E depois o valor de Y, que é 4. Olha. Então, o Caio mora nessa coordenada aqui, ó. 4, 4. Certo? E a Isadora? Vamos ver onde é que a Isadora mora. Vamos puxar aqui, ó. 4 no X e menos 5 no Y. Então, a parênteses para a gente colocar aqui o par ordenado da casa da Isadora. Ó, primeiro o X que é 4 e depois o Y que é menos 5. Ó, então, aqui é um par ordenado. Por que ordenado, gente? Porque ele segue uma ordem,
Ó, primeiro eu coloco o x e depois o y. Você nunca vai fazer o contrário. Você sempre vai colocar o x primeiro e depois o y. Tá bom? Então, aqui no plano cartesiano, eu já tô... Para mim poder ter um ponto, eu preciso de uma coordenada x e de uma coordenada y. Certo? Então, só recapitulando, ó. Do 0 para cima, valores positivos de y. Do 0 para baixo, valores negativos de y. Do 0 para a direita, valores positivos de x. Do 0 para a esquerda, valores negativos de y. Tá certo? Nesse plano cartesiano aqui, gente, do livro de vocês mesmo, ó, nós temos alguns pontos aqui na malha quadriculada. E a tia vai ligar aqui com vocês, para vocês verem, ó, esse ponto C aqui, tá aqui a coordenada dele, ó. Ó, é 5 no X, ó, e 2 no Y. Aqui ele, ó. Agora eu vou ligar aqui o F, o ponto F, ó. Menos 4 no X, ó, menos 4 no X, ó, tá bem que assim, ó, menos 4 no X e menos 2 no Y. É o ponto F. O ponto D, ó, o ponto D, ó, X, 2 no X, né? 2 no X e 5 no Y. Aqui o ponto D corresponde a essa coordenada, ó, 2 e 5. Certo? Muito bem. Vamos agora fazer outro exemplo. Construção do plano cartesiano. Observe como construir um plano cartesiano usando uma malha quadriculada e nele representar o ponto M, 3 e menos 2. Pronto. Ó, agora nós vamos construir esse plano cartesiano, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, ó, traçar o eixo Y, o eixo X. Nunca pode esquecer de colocar o X aqui e o Y aqui, tá? E depois, bem no centro aqui, ó, você vai colocar o 0. À direita, você vai colocar os valores positivos, 1, 2, 3, 4, dependendo da quantidade que você vai precisar. Aqui abaixo do 0 também, ó, menos 1, menos 2. Aqui e aqui. Vamos marcar agora, né, o ponto 3 e menos 2. Ó, o 3 é o X. 3 é no X, ó. E o Y é menos 2, ó. Então, vai vir pra cá, pra baixo, ó. 3 e menos 2. Vai vir bem pra cá assim, ó. Tá vendo? Então, aqui é o ponto M, ó. Estão entendendo? Ó, o ponto 3 e menos 2. 3 no X e menos 2 no Y. Todo mundo aqui é Y. Certo? Aqui na página 169, ó. Observe aqui, ó, no livro de vocês. O ponto que a tia fez lá no outro plano, ele também fez aqui, ó. Tá aqui o ponto M. Ó, 3 no X, menos 2 no Y. Aí vamos responder algumas perguntinhas aqui com relação ao plano cartesiano. Quais são as coordenadas da origem do plano cartesiano? Ó, a origem, 0, 0. Porque é 0 no X e 0 no Y, né? Então, sempre que você... A origem se remete ao quê? Ao ponto 0, 0. Tá bom? Aqui na letra B, escreva o procedimento que você utilizaria para representar o ponto menos 3 e 0 nesse plano cartesiano. Ó, vamos representar, gente. Vamos representar o ponto menos 3 e 0, né? Ó, menos 3 está no X. Então, ele sairia daqui, ó. Menos 3 aqui, ó. Menos 3 e 0, né? Como será que vai acontecer esse... Então, gente, como seria esse ponto? Ó, preste atenção. Como a coordenada Y é 0,
né? E o 0, ele tá aqui bem na origem, ó, né? Tanto pro x como pro y. Então, esse ponto, ele vai estar exatamente em cima, ó, do eixo x, né? O ponto N vai ficar bem aqui assim. Tia, não entendi não, tia. Vamos supor, gente, se eu tivesse um ponto P, ó, ponto P, menos 2 e 0. Ó, ponto P, menos 2 e 0. O x é menos 2, né? E o y é 0. Então, sempre que a coordenada y for 0, onde é que vai ficar o ponto? Em cima do eixo x. Então, esse ponto P, ó, ele vai estar bem aqui, ó, menos 2. Agora, se eu tiver, por exemplo, o ponto Q, ó, 0 e 3, por exemplo. Ó, 0 e 3. Ó, o x é 0 e o y é 3. Ah, tia, entendi. Agora aqui já vai ser ao contrário, né? O ponto vai ficar em cima do eixo y. Isso, exatamente. Ó, o x é 0. Então, o x ele tá em cima do eixo, certo? Tá aqui em cima. Então, onde é que eu vou marcar o ponto? Em cima do eixo y. Ó, a coordenada 3. Certo? A gente vai marcar bem que assim, ó. O ponto Q. Certo? Mais um exemplo aqui, gente, ó. O ponto G. Ponto G, que é o meu ponto. É 0 e menos 4. Ó, 0 e menos 4. Ó, aqui é o x e aqui é o y. Então, se o x for 0, onde é que vai ficar o ponto? Em cima do eixo y. Com esse númerozinho aqui, ó. Tá vendo? Então, onde é que vai ficar o ponto G? Bem aqui assim, ó. Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos, gente, para a questão 1, né? A questão da página 169. Ó, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano cartesiano. A tia vai fazer com vocês essa questão. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer igual a tia fez aqui, ó. Vocês vão colocar o ponto, né? E depois escrever aqui abaixo. Se vocês quiserem tentar fazer antes de olhar, tudo bem. O que vocês vão fazer? Vamos supor. Aqui é o ponto E. O ponto E é 1 e 3. Meu ponto E é 1 e 3. É o que vocês vão fazer na questão 1. Vocês irão fazer na questão 1, tá bom? Ó, vamos colocar o ponto E aqui. Ó, 1 no X, aqui, ó. E 3 no Y. Então, você vai subir até chegar lá no 3, ó. Tá vendo? O ponto vai ficar bem aqui assim, ó. O ponto vai ficar bem aqui assim. A tia vai ficar em cima do ponto Q? Não, o ponto Q, gente, o ponto Q é aqui em cima, ó. Que é o 3, certo? É porque aqui ficou muito em cima, né? Pronto, a tia apagou. Ó, ponto E. 1 no X, ó, vai até chegar no 3, ó. Então, aqui é o ponto E. Nosso ponto Q é aqui, ó. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer na questão 1. Vamos lá. Ó, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano cartesiano. Ó, eu vou começar, gente, na ordem alfabética, tá? Começar aqui pelo A. Ó, o ponto A. Vamos ver aqui. Quem é o ponto A? Você vai seguir aqui, ó. X aqui no 5 no X, né? Ó. E 2 no Y. Certo? Aí você vai colocando aqui do ladinho ou então na linhazinha ali do lado, ó. O par ordenado. Sempre tem que colocar o parênteses. Tá, sétimo ano? Vamos deixar de ser teimoso e vamos fazer as coisas direito. Ó, o ponto B. Tá aqui o ponto B. Ó. 3 no X e 4 no Y. 3 no X e 4 no Y. Ponto C. A tia tá seguindo a ordem pra tia não esquecer, tá bom? Das letras. Ó, ponto C. Desce aqui pro X, ó. E vai pro Y aqui, ó, paralelo. Então, menos 2 no X, ó. Menos 2 e 2.
Ponto D. Olha aqui o ponto D. Ó. Desce no X e vai pra cá no Y. Ó. Menos 5, você sempre vai colocar menos 5 e 3, certo? Ponto E. Ponto E tá bem aqui assim, ó. Ó. X não, desculpa. X aqui, ó, menos 3 e Y menos 6. Primeiro X, ó, menos 3 e menos 6. O F, tem o F, cadê o F? A gente não tá vendo, até aqui, ó, olha aqui a F, gente, em cima do eixo Y. Isso aí a gente já sabe, porque você acabou de dizer, significa que o Y é menos 4 e o X é 0, ó, 0 e menos 4, né? O ponto G, olha aqui o ponto G, primeiro vamos pro X, ó. E depois pro Y. Ó. 3 e menos 5. Não esqueça de colocar. Não pode deixar de colocar o parêntese. Jamais. Se você colocar só assim, ó. G3 e menos 5. Isso aqui não tem significado nenhum. Tá certo? Não pode fazer isso. Viu? Tem que colocar o parêntese para configurar um par ordenado. O H, X primeiro aqui, né? E o Y aqui, ó. X primeiro, que é 6 e menos 1, certo? Tudo bem até aí? Pronto, muito bem. Agora a gente vai, gente, para a questão 2. Quais são as coordenadas dos vértices C e D de um quadrado com 5 unidades de lado, representado em um plano cartesiano em que o vértice A tem coordenadas 2 e 5 e o B tem coordenadas 2 e 0. Pronto. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos desenhar o plano cartesiano, tá? Vamos lá, vamos desenhar o plano cartesiano. Ó. Não vão reparar aqui no meu plano cartesiano, não. No meu plano cartesiano, a gente vai desenhar o eixo Y, ó. O eixo X, né? O eixo Y, certo? Aqui a gente vai colocar a origem. Aqui, ó, os valores positivos de X, ó. A gente tá construindo um plano cartesiano. Os positivos de Y. Né? Aqui a gente vai precisar de mais um aqui, ficou pequeno. Vou espremer ele aqui, né? E pronto, eu vou colocar só os valores positivos. Acho que eu vou precisar só deles. Não, vamos lá, vamos colocar todo mundo aqui, né? Vai que a gente precisa, né? Menos 5. Agora eu vou botar aqui os valores negativos do X, né? Pronto. Agora a gente vai colocar, vamos colocar o ponto A, para ver o que acontece. Ó, o ponto A, que ele diz aqui na nossa questão, ele tem a coordenada 2 e 5. E o ponto B, 2 e 0, né? Então vamos lá, a gente vai colocar de lápis. E se nós errarmos, a gente ajeita, tá bom? Ó, 2 e 5, né? 2 no X e 5 no Y. 2 no X, vamos lá. Ó, 2 vai subir até chegar aqui, né? Esse aqui é o ponto A, certo? E agora 2 e 0. O ponto B, 2 e 0, né? 2 no X, né? Então, vai ficar... O ponto vai ficar aqui em cima, né? É isso? E como será esse ponto C, gente?
né? O ponto C, para poder formar um quadrado, né? Como é que vai ser? Ó, quais são as coordenadas dos vértices C e D de um quadrado com 5 unidades de lado, né? Ó, então, esse quadrado ele tem que ter 5 unidades de lado. Então, já vamos contar 5 unidades para cá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto vai ser aqui, ó. Né? Que vai ter 5 aqui, ó. 5 aqui. E para poder formar o quadrado, a gente vai subir aqui, ó, até chegar lá no 5. Está entendendo? Ó, ele quer um quadrado com 5 unidades de lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter que colocar aqui, né, ó, o ponto. O outro ponto tem que ser aqui em cima, ó. E que ponto é esse aqui? Eu ouvi alguém dizendo que é menos 3 e 0. Isso, menos 3 e 0, muito bem. E o ponto, isso aqui seria o ponto C, certo? Isso aqui seria o ponto C. Vamos agora, então, colocar o C, eu vou colocar bem aqui, ó. E o ponto D, vamos fechar esse quadrado. Vamos subir, né? Ó, fechei aqui o quadrado. Tá vendo? Qual é a ordenada aqui do ponto D, né, ó? O X é menos 3 e o Y é 5, né? Então, tá aqui o nosso quadrado. Vocês entenderam? Essa aqui é a questão 2, tá? Primeiro coisa que a tia fez, desenhou o plano cartesiano, colocou as duas coordenadas que nós temos, né? Ó, o ponto A, o vértice A, né, do quadrado, tem as coordenadas 2 e 5, né, que nós colocamos aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto B, né? O ponto A já tá aqui, certo? É algo muito importante, gente, sobre o plano cartesiano, tá? Como a tia falou no início da explicação, quando nós traçamos o eixo X e o eixo Y, nós vamos obter 4 quadrantes, certo? E é muito importante que nós saibamos quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá bom? Porque cada quadrante, gente, me dá uma coordenada diferente, né? Me dá uma localização diferente, tá? Ó, aqui eu tenho o primeiro quadrante, ó, ele vai no sentido anti-horário, tá? Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ó, como são as coordenadas do primeiro quadrante? Ó, as coordenadas do primeiro quadrante, gente, é mais e mais. É mais e mais, ó. X é mais, o Y é mais. Como são as coordenadas do segundo quadrante? X é menos e o Y é mais. Então, é menos e mais. Como são as coordenadas do terceiro quadrante? Ó, menos no X, né? É menos. Menos e menos, né? Ó, menos e menos. Tá vendo? Ó, menos no X e menos no Y. E as coordenadas do quarto quadrante? As coordenadas do quarto quadrante, ó. É mais no X e menos no Y. Então, tia, quer dizer, por exemplo, se eu tiver aqui, gente, ó, menos 2 e 3, certo? Ó, esse par ordenado aqui. Menos 2 e 3. Qual é o quadrante que ele pertence? Menos 2 e 3. Vamos ver. Olha aqui, o segundo quadrante, não é? Ó, X é negativo e o Y é positivo. Porque é o primeiro quadrante. Primeiro, né? 3, menos 3 e menos 3. Ó, menos 3 e menos 3, qual é o quadrante que vai estar?
Isso, muito bem. Terceiro quadrante. Todo mundo é negativo, né? Perfeito. 4 e menos 4, por exemplo. 4 e menos 4. Ó, positivo no X e negativo no Y. Qual é o quadrante? Isso, quarto quadrante. Muito bem. Aqui é segundo quadrante, né? O primeiro. Falou segundo quadrante e colocamos primeiro. No primeiro quadrante, vamos colocar aqui um exemplo, mais 2 e mais 3. Ó, todo mundo positivo? Primeiro quadrante. Olha, o que vocês observam, gente? Que aqui, ó, nos cantos, ó, o primeiro e o terceiro quadrante. Ó, o primeiro, todo mundo positivo, e o terceiro, ó, todo mundo negativo. Segundo e o quarto quadrante, são os quadrantes pares, né, ó. São sinais opostos, ó, menos mais e menos. Tá vendo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de explicação sobre o plano cartesiano. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só perguntar à tia, tá bom? Beijos!